Pessoal, vamos começar então? Enquanto o pessoal vai entrando, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa quarta live. É um prazer imenso receber vocês aqui. Nas semanas anteriores nós falamos sobre o cuidado com a alimentação durante a quarentena. Nós já falamos aqui também sobre reposição hormonal e desempenho físico com um médico, um doutor especialista em fisiologia hormonal. Na semana passada, nós tivemos aqui um professor de educação física e tivemos um bate-papo muito interessante sobre os desafios da educação durante esse período de pandemia. E hoje o assunto é bastante interessante. Eu sei que vocês vão adorar o assunto de hoje. A reabertura das academias no Rio de Janeiro. E para falar sobre esse assunto, o convidado de hoje é um coordenador, professor de educação física também, personal trainer e coordenador geral da rede Life Fit de academias aqui do Rio de Janeiro. O nome dele é Felipe Lobo. Ele já está aqui e eu vou convidá-lo para poder compartilhar sobre esse assunto com a gente. Deixa eu adicionar ele aqui. O pessoal também vai chegando. Fábio entrou, Bruno entrou, Francis entrou. Fala, Felipe! E aí, tranquilo? Tranquilo, você me ouve bem? Você tá me ouvindo legal? Ouço. Você está me ouvindo bem também? É porque eu tô com fone Bluetooth, tranquilo? Perfeitamente. O pessoal tá ouvindo aí? Dá um sinalzinho de Dá um salve. Se estiver ouvindo bem o Felipe, se estiver também me ouvindo bem. Se não estiverem ouvindo, comenta aí pra gente saber poder fazer o ajuste. Mas, beleza. Felipe, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. O meu agradecimento por você se disponibilizar a estar aqui. Eu sei que sua vida é uma correria. A vida de um pouquinho. Trainer já é uma correria. Imagine que um coordenador da rede Life de academias. Cara. Muito obrigado mesmo, porque vai ser um assunto interessante que a gente vai falar aqui. Sim. Agora eu te peço que você se apresente para o nosso público, fale um pouco de você, o que você faz, né? Beleza. Conhecendo um pouco de você, Felipe. Conta aí pra gente. Beleza. Salve, galera, boa noite. Acho que eu vou falar igual eu falo quando eu faço as apresentações na Life. Salve, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tá bom, Meu nome é Felipe Lobo, eu sou professor de educação física, sou personal trainer, trabalho com cross-training, trabalho como professor de coletivas da rede Bodytech, trabalho como professor de cross-training na Gift Club. Eu vou falar, falo meio que numa ordem cronológica, né? Trabalho como personal trainer desde 2013, foi quando eu já estava formado ali, com meu CREF na mão, bonitinho. E aí comecei a coordenar a unidade de Duque de Caxias, da rede Life Fit, e hoje eu sou o coordenador geral da rede Life Fit. Respondo pela parte de coordenação técnica, lido junto com os coordenadores para a gente lida com... A gente chama, na verdade, o setor de coordenação como setor de retenção, né? A gente acaba chamando isso porque, na verdade, é a função do profissional de educação física dentro da academia hoje. A rede Life Fit, para quem não conhece, é uma rede de academias que vem crescendo no Rio de Janeiro. Já estamos indo para praticamente nossa 13ª unidade. Aí tem vias de... Tem uma outra aí que está a vias de fechar. A gente tem unidades que são próprias, né? São unidades que são do Amin Ibrahim, que é o meu chefe, né? Que são unidades que estão na Baixada Fluminense, Nilópolis, São João do Meriti, Nilópolis, São João do Meriti, Nova Iguaçu e Belfor Roxo, né? Que são as unidades que são dele. Tem unidades que são franqueadas, como Freguesia, Recreio, Campo Grande, vai abrir uma na Barra da Tijuca, tem o condomínio Reserva Jardim na Barra da Tijuca também. A mais distante é Patinho de Alferes, e eu comecei coordenando uma unidade que é uma franqueada, que é a unidade de Duque de Caxias. Logo depois, um tempinho depois, eu fui chamado a assumir a coordenação técnica geral aí. E aí tinha um monte de projeto que estava começando a andar, tinha um monte de treinamento que eu ia fazer, curso,
para os professores, capacitações e metodologia, e nananana, Covid-19. E aí, no dia 17 de março, 1h da tarde, para ser mais específico, todas as unidades da LifeFit fecharam as suas portas. Quebrou. E a gente tá. Eu lembro que, tipo, porque eu lembro que 12h30 o meu celular parecia que tava dando chilique, assim, tava tremendo o tempo inteiro e era uma enxurrada de mensagem. E o que vai acontecer? Eu falei, gente, aguarda, vamos ver o que vai fechar. E saiu o decreto do governador, e aí eu falei, ó, galera, bom, ou vocês vão fechar às 6, ou a gente fecha 1h da tarde, foi a melhor opção fechar 1h da tarde. Mas deu um susto em todo mundo, os alunos e tudo mais, aí depois teve todos os trâmites burocráticos que rolaram no meio do caminho. Mas enfim, nossa, que apresentação gigante, hein? Sou eu. Foi um susto para todos nós nessa questão do Covid. Isso aí foi nossa, bicho. Interessante que você falou sobre seus projetos, falou sobre as aulas que você criava, né, sobre os cursos para os profissionais. Isso é super interessante. Não é um coordenador que está preocupado só com a parte sistêmica da academia, é um professor que está preocupado também com a parte humana, com a parte do aprendizado, tanto dos professores quanto dos estagiários. Isso é muito importante, eu já te dou meus parabéns, tá, Felipe? Obrigado. Felipe, dando continuidade à nossa live, eu faço uma pergunta muito comum para os meus convidados e com você não vai ser diferente. Felipe, o que você fez aí para se virar, né, durante esse período de quarentena? Como que você atendeu? Você é personal também? Como que você atendeu seus clientes? Conta pra gente aí, que eu acredito que os meus seguidores, né, o pessoal deve estar curioso para saber. Conta aí. Então, durante a quarentena, na verdade, foi muito curioso, porque, na verdade, eu estava fazendo um desafio, né, que é aquele grupo de desafio com o pessoal, que é um produto que eu, né, já fiz a 2ª edição aí no mês passado. Esse desafio rodou de 21 dias, sendo que no dia 17 do desafio, todas as academias fecharam. Tinha alguns alunos que estavam, né, dentro do desafio e que estavam treinando em academia e se viram numa situação onde não podiam treinar mais na academia. Sendo que eu já sempre trabalhei com uma proposta de treino que é muito mais com o peso do corpo. Afinal de contas, o que é o treinamento funcional é você saber lidar com o peso do seu próprio corpo. Afinal de contas, você vai carregar esse fardo pro resto da sua vida, que é o seu corpo. Não tem jeito, não tem para onde correr. E aí já estava rodando isso, e aí no meio do caminho a gente já estava projetando para vender um produto digital, e aí que é um produto chamado Team Lobo 30, que é uma série de treinos que são gravados, que eu faço treino, eu gravei todos os treinos e tudo mais, para as pessoas conseguirem fazer durante os 30 dias. No mês de abril a gente lançou o Team Lobo 30, a gente vendeu o Team Lobo 30 até o meio de maio, e aí depois a gente já estava projetando, a gente parou as vendas para projetar o próximo desafio, que foi o desafio Team Lobo 21 dias 2.0, que rodou até no último dia 21 de junho. E agora a gente vai a gente vai relançar o Team Lobo 30, que é numa plataforma chamada Hotmart, onde a pessoa consegue ver até por um aplicativo que é da própria Hotmart e tudo mais. Além desses produtos digitais, eu consegui dar aula para os meus alunos através de vídeo. Alguns eu ainda estou dando aula, né, meus alunos de personal, estou dando aula por vídeo, mesmo com as academias tendo voltado. Alguns porque ainda estão realmente inseguros em relação ao retorno, outros porque já tiveram sintomas de Covid, e outros que já tiveram o próprio Covid mesmo, né, e estão agora em fase de recuperação. Inclusive, até é bem interessante, eu trabalho, é uma aluna minha que agora ela está no processo do pós-Covid. Trabalhar com um aluno que está saindo do Covid é bem interessante de diversas formas, é um experimento científico que é fantástico. E, basicamente, as academias que eu dou aula coletiva, eu fiquei em suspensão de contrato, como tantos outros professores. Né? Então, e na coordenação geral, eu fiquei lidando com a parte mais digital, junto com o marketing da Rede LifeFit. Eu fiquei trabalhando diretamente com a parte digital, com os treinos que estavam sendo passados de forma online, com as lives que estavam acontecendo no canal da Rede LifeFit, e com as prescrições de treino que a gente estava trabalhando de 3 maneiras na Rede LifeFit, com algumas lives,
com treinos gravados e com treinos prescritos, ideias de treinos prescritas para a semana toda, justamente para a gente continuar mantendo o nosso cliente junto com a gente durante esse processo de pandemia. Você respondeu já parte da próxima pergunta que eu ia te fazer. Felipe, você falou como que você fez durante esse período de pandemia. E como que a Rede Life Fit fez durante esse período com seus clientes, né? Sim. Durante esse período que as academias ficaram fechadas. Como que foi o procedimento? Sim, então, o primeiro procedimento era suspender a gente usa um programa chamado Evo, né? E aí no Evo tinha lá, eles fizeram um campo chamado Covid-19, né? Fizeram isso lá, bonitinho. Uhum. E aí a gente suspendeu o contrato desses clientes, né? Porque aí não adianta a gente ficar cobrando dos nossos clientes enquanto as academias estão fechadas, não faz sentido algum. E aí foi todas as unidades que fizeram? Sim, todas as unidades fizeram. Algumas que teve uma unidade que não fez. Mas aí, na verdade, estão fazendo de forma... Estão estornando para os clientes agora, né? Os clientes, eles vão ter os meses que continua batendo, vai ser passado para frente dentro do plano deles. Uhum. Para a gente conseguir manter o nosso cliente com a gente, a primeira estratégia foi: vamos chamar os times dos professores da rede. Galera, vamos juntar todo mundo que não sei o que. Eu fiz um grupo de WhatsApp gigante, um grupo enorme, que a gente acha assim, cara, que às vezes não vai ter controle. Chamei alguns coordenadores, fiz uma reunião com eles, tipo, 2 horas. Foi na própria terça-feira, 2 horas da tarde. Eu falei assim, galera, a gente precisa continuar trazendo o nosso cliente para a gente. O que a gente vai fazer? Cara, preciso que vocês selecionem os professores da unidade de vocês, pelo menos cada um 4 professores, para a gente conseguir fazer as lives. Aí a gente começou fazendo as lives por aqui, né, pelo Instagram, no canal da Rede Life Fit, Rede Life Fit Oficial. Sendo que aí aconteceu, porque antes as academias colocaram os professores, pagaram as férias, né? Os professores continuaram com o contrato deles ativos, mas pagaram eles as férias. Alguns foram colocados de férias. E aí o que aconteceu? Precisou fazer a suspensão do contrato. Que aí vinha um dinheiro que era do governo, uma parte vinha da academia para conseguir juntar e complementar o salário desse funcionário, sem que a gente sem que a gente perdesse esse funcionário e a gente deixasse tantos professores desempregados, como aconteceu em tantos outros lugares. E, sei lá, a gente viu um rombo de mais de 50% dos profissionais de educação física desempregados durante esse período. E aí, com a suspensão do contrato, o que a gente fez? A gente já vinha pedindo para os professores fazerem as gravações dos treinos, e eles foram gravando. A gente teve muito material, e aí a gente começou a soltar esses materiais 2 a 3 vezes na semana no canal do YouTube da Rede Life Fit, e a gente vinculou ao próprio Instagram da Rede Life Fit. A gente acabou criando esse link. A gente não tinha a pretensão de fazer um canal do YouTube, né? Até mesmo porque não é muito foco da Rede Life Fit fazer esse tipo de coisa, mas a gente fez um canal no YouTube justamente para a gente conseguir ter esses clientes vendo esses treinos e tudo mais, e se sentindo abraçados mesmo. Afinal de contas, a gente quer que o nosso cliente continue com a gente, né? E aí a gente não quer perder esse cliente em hipótese alguma. E aí a gente foi trabalhando com isso. Depois de um tempo, a gente precisou tirar 3 professores da suspensão e pagar esses professores, voltar a pagar esses professores, porque a gente entrou a questão da Gympass. E a Gympass só tinha aula ao vivo. E a gente colocou 3 professores para dar essas aulas ao vivo da Gympass, de segunda a sexta. E aí continuou tendo uma live, aí foi uma live toda quarta-feira, toda quarta-feira da semana ia tendo essa live. E aí os clientes continuavam tendo esse contato e o conteúdo no YouTube rolando ao mesmo tempo. E aí a gente rodava conteúdo no YouTube, conteúdo... E a Laís, que é do marketing, coitada, meu Deus, como sofreu. Nesse período, porque ela com a cabeça desse tamanho e a gente batendo esse monte de informação. Não teve jeito, né? O pessoal que é da parte de marketing, que mexe com a parte dos produtos digitais, eles acabaram, né, tendo essa sobrecarga. Mas interessante, porque não abandonou, né? A academia não abandonou seus clientes, a academia abraçou seus clientes. Isso é muito interessante, muito importante, né? Sim. Bom, pessoal, para quem está chegando agora,
está entrando na nossa live, estamos aqui com o coordenador geral da Rede Life Fit Academias do Rio de Janeiro, Felipe Lobo. Estamos falando sobre a reabertura das academias aqui no Rio de Janeiro. Felipe, dando continuidade, né? Algumas academias do Rio de Janeiro retomaram as atividades durante a semana passada. A Rede Life Fit, né, ela retomou na segunda-feira, correto? Isso, no dia 6. No dia 6. Como que foi esse retorno dessas atividades? Conta aí pra gente. Então, segundo o decreto, a gente já poderia voltar no dia 2. Algumas academias, como, por exemplo, a própria Rede Bodytech, voltou no dia 2. A Smart Fit voltou no dia 2. A gente resolveu segurar um pouco mais para a gente conseguir deixar tudo alinhado em relação à parte de higienização, a entrega. A gente estava com um atraso na entrega do material, porque a gente precisava deixar a academia zerada para isso. Aí, tanto que, por exemplo, até acho que a unidade de freguesia, o Felipe lá de freguesia, ele me mandou mensagem na sexta-noite. Ele, cara, conseguimos deixar a academia toda pronta. Ele cansadíssimo, assim. E eu, no sábado, foi o último dia que eu fui lá na unidade de Caxias, que é a unidade que eu coordeno mesmo, para a gente fechar toda a parte de material de limpeza. A entrega do material de limpeza foi aos 45 segundos do tempo, e a gente já tinha demarcado o espaço todo, teve que ter uma segunda limpeza, a gente teve que fazer limpeza 2 vezes na academia, de forma geral, para deixar ela alinhadinha para entrar segunda-feira e a gente começar com tudo. Mas é aquilo, por exemplo, a gente teve que fazer tudo que estava no decreto, que a gente chama de regras de ouro, né? Desde as sinalizações em toda a academia, falando sobre o uso da máscara, sobre a higienização, sobre os pontos de higienização, sobre a consciência que o cliente tem que ter em relação ao uso do equipamento e tudo mais. E a gente colocar os borrifadores espalhados pela academia, a sinalização para justamente aquela metragem de 6,25 metros, a gente esperando o termômetro chegar, porque assim que o cliente chega, o cliente já tem que ser medida a temperatura dele, e ponto de álcool em gel para tudo quanto é lado, e a gente deixa comprar reserva para isso também. O pessoal da limpeza teve que receber um treinamento também, porque tem outros produtos que chegaram também para diluir e tudo mais, porque são coisas específicas para equipamento, coisas específicas para salão, inclusive, né? Interessante. Bom, Felipe, muito dos nossos espectadores, né, que estão assistindo a nossa live, eles devem estar curiosos com esse novo normal, né? Esse novo normal que você está falando nas redes sociais, nas academias chegaram também, esse novo normal. Sim. Né? A questão da segurança também durante os treinos. Felipe, qual o protocolo de segurança que as academias estão utilizando e como é que funciona? Você consegue, se for, eu sei que é muito grande, né? Mas você consegue resumir para a gente? Então, basicamente, de forma bem básica, né? Como você tem que ficar com a máscara o tempo inteiro, é uma coisa que eu fiz até num videozinho, um jeito muito prático de explicar, que a máscara não é aqui, não é aqui. Estou usando a flanela como exemplo, mas a máscara ela tem que cobrir. Não é aqui. Não é aqui, não é, querido, aqui, não é na testa, não é o kipá que você tem que colocar no alto da sua cabeça. Não, não é. Você tem que cobrir nariz e boca o tempo inteiro. Usar a máscara é desconfortável, né? Agora, voltando a dar umas aulas, né? Eu voltei a dar aula na Gift Club, que já voltou no dia 6 também. O pessoal do cross-training, o pessoal ficou, pô, Felipe, mas é muito difícil de treinar. Eu falei, então, é por isso que a gente tem que reduzir um pouco o volume, reduzir um pouco a intensidade, porque agora você está treinando com uma resistência de ar o tempo inteiro. A máscara, ela, de certa forma, ela precisa criar essa resistência. Tem algumas máscaras que têm alguns filtros e alguns respiradores que ajudam um pouco mais na velocidade da troca de ar. Então, assim, você consegue até treinar, mas não, óbvio, se você tem uma coisa que faz resistência para você respirar, o teu pulmão ainda não entendeu que está tendo essa resistência, o teu cérebro ainda não entendeu que está tendo essa resistência, então você realmente precisa descer um pouquinho para você conseguir depois ir progredindo, né? Tem até os treinos que muitos lutadores já fazem, que é o training mask, né? Que é o treino com a máscara
que faz uma redução do oxigênio, porque aí você consegue ter um aumento, mas é específico porque você tem um aumento do VO2 e tudo mais. Mas no caso agora do Covid, todo mundo está treinando de máscara. E você precisa treinar de máscara o tempo inteiro. Então, assim, o que foi pedido para os professores é, gente, vai para escrever o treino, segura um pouquinho a onda com esse aluno, bota um pouquinho o seu pé no freio. Eu sei que o aluno vai querer vir dando performance. Vou melhorar. Mas se esse cara não for um atleta de performance que chegar para sua mão, se for uma pessoa, vamos lá, normal, por favor, segura a onda desse cara. Nas aulas coletivas, fraciona um pouquinho mais os estímulos que você vai dar. A gente reduziu também o tempo das aulas, porque a gente não quer que seja... agora, essa volta da academia, a academia tem que ser o ambiente mais agradável e agregador possível para o nosso cliente. A gente não quer que isso seja um desconforto, né? Mas mesmo assim, tem muita gente que já foi dar uma corridinha na esteira e aí depois começou a ver o teto meio preto porque estava com a máscara e estava faltando um pouco de ar e a pessoa ficou meio desesperada e tudo mais. E aí a gente tem que falar, cara, respira um pouquinho, senta, para a esteira, calma, acalma. Tenta respirar mais devagar, tenta fazer o ciclo da sua respiração com mais calma para que você consiga manter esse fluxo, né? E aí o teu cérebro vai começando a entender que você vai acalmando, a tua adrenalina vai começando a baixar, e essa sensação de desespero, de falta de ar, já vai sair. Felipe, e também tem essa questão de que muito do pessoal que está voltando à academia ficou parado. Então, o condicionamento abaixou, né? Reduziu o nível de condicionamento com a resistência da máscara, né? Do treino com máscara. Isso tudo atrapalha, né? O rendimento. Vai se sentir cansado mesmo, ofegante, né? E isso tudo vai contrapor ao seu treino, né? Vai ser uma coisa que vai ser bem intenso. Então, esse controle da intensidade, do volume da intensidade que você falou, é bastante interessante. O acompanhamento, né, que os professores vão ter, personal trainer, tem que estar ali junto com o seu cliente, pegando o feedback a todo instante, porque é realmente complicado. Eu já voltei a dar também algumas aulas presenciais e realmente meus alunos sentem muito. Esse treino com máscara é muito complicado. Então, os seus professores estão fazendo um trabalho excelente de estar ali junto com o aluno, né? E você também. Sim. Felipe, há uma certa preocupação sobre o cumprimento, né, dessas normas de segurança em relação aos praticantes das atividades físicas, né? Estão preocupados, será que as academias vão seguir esses protocolos? Eu mesmo tenho 5 alunos que treinam na Life Fit da freguesia, né? Eles, por hora, eles estão seguros para voltar às atividades. Felipe, quem é o responsável pela fiscalização da aplicação dessas normas de conduta de segurança das academias em geral? É o CREF? É a prefeitura? É algum outro órgão? Então, até aconteceu hoje que uma das unidades, a nossa unidade do Recreio, recebeu o PROCON lá. O PROCON ele foi lá para fazer fiscalização e olhou se os banheiros estavam isolados, porque não pode utilizar o chuveiro, né? Não pode fazer a utilização de chuveiro. Se os bebedouros, a parte onde a pessoa ia com a boca de encontro ao bebedouro, se estava isolado também, se estava realmente acontecendo a marcação do aluno, né? Que no caso dos alunos da Life Fit, a gente usa um aplicativo chamado FITI, F-I-T-I, né? Que é vinculado ao EVO, né? Que é o nosso sistema de gerenciamento. Se a marcação estava sendo feita, se estava tendo todos os pontos de higienização nos locais, se todos os borrifadores estavam lá. Então, o PROCON foi lá. Achei um pouco estranho, porque eu não imaginava que o PROCON iria nas academias para fazer isso. Porém, até onde eu sei, o CREF vai fazer essa vigilância. A vigilância sanitária, que na verdade são órgãos da prefeitura, vão fazer, e órgãos estaduais de vigilância sanitária também vão fazer. Afinal de contas, você tem o decreto em si, que você tem o governo do estado, né, aqui, e você tem
os outros decretos que são das prefeituras, que são detalhes mais específicos. A LifeFit, de um modo geral, está adotando o modelo das regras de ouro da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, que foi assinado pelo prefeito Marcelo Crivella. Que, na verdade, são as regras que são mais parecidas com são as mesmas coisas que o CREF1 colocou. E aí a gente pode ter mais... Assim, se você procurar, tem na internet as regras de ouro das academias e são as regras que a LifeFit segue, né? Mas a gente sempre vai ter algum órgão fiscalizador semanalmente ou quinzenalmente verificando, afinal de contas, a gente tem fases de reabertura aí, né, dentro do processo. Pode fechar a qualquer momento, né? Se houver Pode fechar a qualquer momento, sim. A gente já está aí com 1 milhão e pouquinho de casos, né? A gente subiu. Hoje eu recebi a notícia, eu falei, gente, mas a curva só sobe. Então, assim, se a coisa não tiver... A curva só sobe. É um negócio que você fica assim, ué, gente, a curva tinha que pelo menos estabilizar. Mas cada prefeitura teve a sua liberação mais independente porque é de acordo com a quantidade de leitos que tem, né? Por exemplo, a única unidade da LifeFit hoje que está fechada é a unidade de São João de Meriti, porque o prefeito ainda está com uma quantidade bem reduzida de leitos para conseguir atender a população. Então, ele só vai conseguir liberar para que as academias voltem a partir do dia 20, enquanto as outras academias já estão abertas. Interessante. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui, Felipe. O pessoal entrou bastante gente aqui, né? Noemi entrou, Ari Bela entrou, Daimota entrou, Marcelo, Juliana. Temos aqui um comentário da Cristiane Gonzalez. Vai ter modalidade sendo tirada de grade nesse primeiro momento por conta desses protocolos? A Cristiane, ela é uma espectadora que está sempre aqui nas minhas lives e antecipa a pergunta, e geralmente a próxima pergunta que eu te fazer. Quais as atividades... Obrigado, Cris. Quais as atividades que estão acontecendo nas academias, né, na Red Life, e quais as que estão paradas, né, possivelmente, e se há um cronograma para essas atividades que estão paradas, elas voltarem? Conta pra gente aí, Felipe. Sim. Vamos lá. O principal ponto era a gente conseguir tentar voltar com todas as nossas atividades, né? 2 pontos que eu pedi para cada coordenador ir avaliando, né? O primeiro ponto é: a sua equipe de limpeza vai conseguir dar conta? Esse é o ponto 1. Você vai conseguir reduzir o tempo de aula da sua grade? Sim ou não? Então, beleza. Vou usar o exemplo de freguesia, né? Por exemplo, vou usar o exemplo de lá de freguesia. Freguesia voltou praticamente com quase todas as atividades coletivas. Eles têm uma equipe de limpeza que dá conta e teve uma sala que ela não está sendo usada. Porque a gente trabalha com salas com ambientes diferentes. A LifeFit, só resumindo rapidinho, a LifeFit trabalha com cada sala tem uma cor diferente. Então você pode perceber que a musculação é azul, a sala de cardio é roxa, a sala de coletivas é verde, a sala de bike é laranja, tem uma sala vermelha, né? Que lá é um vermelho e preto, não é por causa do Flamengo, gente, mas é porque o vermelho é muito intenso. Não tem nada contra o Flamengo, né? Mas é um vermelho que é muito desconfortável, que a gente chama de sala fire, é porque é uma aula que é muito intensa. Então, essa sala ela está sendo inutilizada nesse exato momento, ela não está sendo utilizada para as aulas. Por quê? Justamente porque ia atrapalhar a logística do pessoal da limpeza. Porque, então, as aulas conseguiram ser reduzidas o tempo para justamente o pessoal da limpeza, enquanto está limpando uma sala, está fechando a aula na outra e você consegue fazer essa limpeza lá. Em outros lugares, outras academias, estão acontecendo reduções nas grades. E aí as reduções são justamente porque às vezes não vai dar conta, a equipe de limpeza não vai dar conta, porque é uma logística que é complicada, né? A gente tem que pedir para o aluno higienizar o seu próprio equipamento, sim, mas a equipe tem que entrar ali para fazer a higienização do ambiente, né? Por exemplo, a
a Gift Club, que é onde eu trabalho, José Ramalhete, meu amigo, que é o coordenador de lá, a Gift Club teve que fazer redução de carga horária de alguns professores, justamente por conta da logística. Porque é muito complicado. Você tem 3 pessoas para uma academia de mais de 100 metros quadrados, a coisa já fica um pouco mais complicada. Então, assim, você tem que ter uma logística para conseguir higienizar uma parte da musculação, dependendo, assim. O aluno tem que fazer essa higienização. É até, acho que um dos outros pontos que você vai falar. Mas, enfim, o aluno tem que fazer a higienização do seu próprio equipamento. Mas o pessoal da limpeza tem que ir ali sempre passando. Passa nos equipamentos de musculação, passa e vai passando nas outras salas, passa nos equipamentos de cardio e vai passando na sala. Então, assim, na Life Fit a gente conseguiu manter a nossa grade rodando, levando em consideração que algumas aulas foram reduzidas o tempo, para justamente o pessoal da limpeza ter tempo de fazer essa higienização, que leva de cerca dependendo da sala, de 5 a 10 minutos. Né? Porque, assim, não é só fazer higienização. Mas aí, por exemplo, em algumas aulas, alguns equipamentos não estão sendo utilizados. Por exemplo, corda naval, wall ball não está sendo utilizado. Alguns materiais de pilates, por exemplo, algumas bolas, elas não são utilizadas justamente porque quando você passa o produto, normalmente tem umas bolas de pilates que são de uma borracha um pouquinho mais grossa, né, e ela é áspera, e aí o líquido fica ainda ali, então tem que esperar secar, arejar. Então isso dá um pouquinho de trabalho para o pessoal da limpeza. Então a gente tem que realmente ver, porque não pode sobrecarregar o pessoal. Interessante. Então vocês conseguiram manter praticamente todo a grade, né, de horários de atividade. Sim. É bom para o aluno que não fica muito concentrado ali na musculação. Ele vai ter essas outras atividades, então a circulação fica melhor, sim, fica mais seguro. Interessante. Sim, com certeza. Pessoal, quem está gostando dessa live aí, senta o dedo aí no like, comenta com palminha, vamos interagir. A gente gosta de interação, né, Felipe? Nós somos... Sim, com certeza. É interação, é conversar, tá? Então, clica aí no curtir, manda palminha aí se você está gostando. Positivo, né? Dedinho de positivo. Compartilha a sua like no aviãozinho também. Manda no aviãozinho aí. Para poder o pessoal assistir, porque ainda tem muita coisa interessante para a gente falar sobre essa reabertura das academias. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. A minha mãe entrou aí, colocou o coraçãozinho. Minha mãe está sempre presente em toda a live que eu participo. Meu Deus do céu. Minha mãe, É brincadeira, essa mãe faltar, não pode faltar. Minha esposa também apareceu aí também. A Clara, ela apareceu um pouquinho antes aí também. Cláudia Rodrigues, Guimarães Rose, Maria Lúcia Lobos, é sua mãe. Minha mãe. Prazer, dona Ana Maria Lúcia Lobos. Alexandra, Fabiano, o pessoal tá entrando. Cristiane, Ela fez outra pergunta que foi, cirúrgica. Cirúrgica. Pode fazer, eu gosto de interação. É isso que a gente gosta. Eu sou educação física, você também, como é que eu sei? Então a gente gosta de interação, vamos interagindo. Continuando aqui, daqui a pouco a gente, deixa eu ver, ninguém mais comentou nada. GH Lebrão entrou, legal. Carlos Aquila Gabriel. Legal. Felipe, os alunos de risco, eles estão podendo fazer essas atividades? Como que a academia tem feito em relação a esses alunos? Fala aí. Então, vamos lá. Aluno que é do grupo de risco, né, hipertenso, cardiopata, diabético, gestante, pessoas com alguma doença congênita. Gente, as regras de hoje da prefeitura dizem o seguinte: não há restrição para o grupo de risco. Né? A restrição para os alunos se você está apresentando algum sintoma gripal, por favor, não vá à academia. Né? Se você, quando passar lá pela recepção, e aí lá no termômetro der mais de 37,8, você não pode entrar na academia. Né? Você não pode estar febril e você não pode estar com sintomas de gripe. No geral, não há restrição nas idades. Né? E tem uma coisa que eu sempre estava pensando assim, antes de chegar às regras da prefeitura, poxa, mas será que
pessoas acima de 60 anos podem ir, porque assim, minha mãe e meu pai vai fazer 63, minha mãe vai fazer 61, então eles frequentam a academia, né, assiduamente, isso é muito, muito interessante, inclusive, porque santo de casa faz milagre sim, e aí, eles me perguntaram, poxa, Felipe, mas a gente pode voltar? Eu falei, então, eu acho melhor não, mas agora, depois que você vê as regras das normas, realmente, que são normas que estão acontecendo também em outros países, pode acontecer, sim, esses clientes podem comparecer à academia. Só não pode realmente estar com... Se você tem algum sintoma gripal, se você tiver asma e tiver em crise, é melhor você não ir. Se você tem rinite, sinusite, um monte de it que envolve a sua parte respiratória, é melhor você não ir. Né? É recomendado que você não vá. E se você estiver febril, né? Se você sentir que está febril, é bom você verificar com o termômetro em casa. Mas se você chegar na academia, porque se você chegar na academia e for verificar que você está com a temperatura acima de 37,8, você vai ser solicitado para que você volte para casa. Interessante. Inclusive, isso acontece com professores. Se o professor, no momento do trabalho, apresentar sintoma gripal, se o professor chegar na academia e der uma temperatura mais de 37,8, o professor precisa voltar para casa. Se o professor apresentar algum sintoma de gripe, resfriado ou qualquer coisa do tipo, ele precisa ficar em casa. Interessante. Felipe, isso é muito bom, porque esse pessoal de risco são eles que estão precisando da atividade física, são eles que mais precisam, né? Eu, você, né? Somos pessoas que estão com a saúde, entre aspas, em dia, né? Então, esse pessoal precisa muito da prática de educação, da prática de atividade física. Então, é muito interessante esse papel que a academia está tendo em acolher esse pessoal de forma segura, lógico, né? E fazendo com que eles tenham esse acesso. Se eles estivessem em casa, isso seria, para a questão da saúde deles, muito ruim, né? Sim. O pessoal está entrando também. Kleber Brito, Xande Couto, Priscila Maia, Anitta Calçados. O pessoal está entrando. Sejam muito bem-vindos. Temos perguntas aqui, Felipe. Minha mãe fez uma pergunta que nossa... Eu tava conversando com ela outro dia desse sobre isso. Eu falei, mãe. Ela gosta de pegar o tá querendo me dar rasteira, mas enfim, é porque ela conhece o filho que tem. Mas vamos lá. O Vitinho Antunes fez uma pergunta muito boa. Qual o período de limpeza dos aparelhos, Felipe? Então, o período de limpeza dos aparelhos ele vai acontecendo durante todo o período em que a academia funcionar, né? Ele vai funcionando assim. Porém, é recomendado, nas regras de uso da prefeitura, que a academia seja fechada no meio do expediente para que seja feita uma higienização durante o período de 1 hora. Né? Algumas unidades que são menores, você consegue setorizar e utilizar o período da tarde, que é um período que a academia é mais vazia, para você conseguir fazer a higienização, porque vão pouquíssimos alunos. Agora, quando se trata de uma unidade muito grande, né, e que tem um volume de alunos grande, por exemplo, a gente tem a unidade de Nilópolis, a gente tem a unidade de São João de Meriti, que ainda não está aberta, mas que logo vai voltar ativa. Quando você tem unidades muito grandes, você realmente precisa fechar a academia por um tempo. Você fecha no meio do dia. Normalmente, as academias escolhem entre 1 e 3 da tarde, né, ou de 1 às 2, ou de 2 às 3, para conseguir fechar e fazer essa higienização em toda a academia para depois voltar às atividades. E no final do dia, você também tem que ter um período de 1 hora, então por isso que algumas unidades estão fechando 1 hora mais cedo, para você ter o que a gente chama de limpeza final, limpeza de fechamento. Você tem que ter uma limpeza no meio do dia, geral, né? E você tem que ter uma limpeza no final do dia. Mas a limpeza dos aparelhos, dos equipamentos em si, ela vai acontecendo durante todo o dia, levando em consideração que é responsabilidade do aluno higienizar o aparelho quando ele chega no aparelho e quando ele sai do aparelho. Interessante. A pergunta da Dona Maria, ela vai esperar um pouquinho, tá, Dona Maria? A gente vai responder, que a gente vai dar prosseguimento com os nossos temas. E no final a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou começar com você, tá? Continua aí, não deixa
que aí no final a gente responde tudo direitinho, tá bom? Felipe, o revezamento de aparelhos é algo comum na musculação, embora muita gente não goste de fazer. Com relação ao revezamento de aparelhos, como que a academia está procedendo? Eu tive que cantar esse mantra ontem. Felipe. Ontem. Eu tive que cantar esse mantra pelo menos 6 vezes durante o dia todo. Que eu falei, gente, o revezamento de aparelho durante esse período é estritamente proibido. Se o personal está trabalhando, digamos, vamos colocar uma situação hipotética, você está indo com o seu coleguinha treinar na academia bonitinho com a sua máscara, tampando o nariz e a boca, e, pelo amor de Deus, não aqui, não igual um kipá em cima da sua cabeça, não, isso não é um chapéu, é uma máscara. Você está indo com o seu álcool em gel, higienizou, chegou, passou da academia, passou da recepção, a sua temperatura está ok, chegou lá, vou treinar com meu amigo. Eu vou poder revezar o supino com ele? Queridão, faz outro exercício, depois você troca com seu amigo. Você vai fazer o seu exercício ali no aparelho, você sozinho, depois você faz a sua série toda, quando acabar a sua série, você higieniza o aparelho e vai para outro. Não pode ser feito revezamento em hipótese alguma. Afinal de contas, a nível de contaminação, está acontecendo o tempo inteiro. É interessante, Felipe, porque aluno é uma coisa, você conhece muito, aluno é uma coisa muito engraçada, né? Quando tá cheia a academia, ele não quer revezar. Ele não quer, Nunca. Então fica ali no celular, ali no aparelho dele fazendo voador. Tem 3 pessoas na frente, ele não reveza. Agora que a academia, né, tem esse espaço, né, tá respeitando esse espaço por questão de segurança, né, marcação de aulas, né? O aluno, ele quer fazer um aparelho igual do palestra. Agora quer ter esse vínculo de amizade. Nunca teve antes, não queria fazer, não queria revezar, aí brigava, aí ia no ouvido do coordenador, porque ficava brigando, porque estava querendo revezar, que queriam que revezasse aparelho. Agora, do nada, quer revezar. Quer revezar. Quero fazer o supino também. Enfim, né? Complicado coisa, né? Felipe, interessante. E com relação ao uso dos aparelhos aeróbicos, né? A esteira ali, como é que tem procedendo? Então, esteiras, a gente está usando esteira sim, esteira não, porque a gente consegue ter esse distanciamento, né? Você abre os 2 braços, você não toca em ninguém. Usando esteira sim e esteira não, né? Afinal de contas, a gente não está igual a algumas academias, por exemplo, tem uma academia em Hong Kong e uma academia em Pequim, que estava com um acrílico gigante entre as esteiras. Né? Como a gente não usa isso, a gente está usando o esquema de esteira sim, esteira não. Uma esteira ligada, esteira desligada, uma esteira ligada, uma esteira desligada, e por aí vai. A mesma coisa, por exemplo, para salas de bike indoor, que a gente usou quando a gente não conseguiu tirar não conseguiu tirar as bicicletas, né? A gente não consegue mover, a gente só abre um pouquinho mais o espaço e coloca, a gente colocou um aviso entre algumas bikes dizendo que aquele equipamento estava sendo inutilizado e explicando com um textinho básico assim, devido ao Covid-19, você precisa ter o distanciamento, etc e tal. Isso é interessantíssimo, né? Porque saiu um estudo sobre a contaminação por gotículas, né? Para quem corre, faz bicicletas. Então, isso é interessante respeitar realmente esse espaço, porque é seguro. Interessante. Sim. Muito bom o protocolo que vocês estão utilizando. Em relação ao aluno que treina com personal trainer, Felipe, como que a academia está procedendo para a segurança, né, dos praticantes? Sim, o agendamento é feito exclusivamente pelo aluno. Né? O agendamento não é feito pelo personal dele, mas é feito pelo aluno. Então, a contagem da sala, né, a metragem, foi feita a contagem baseada no distanciamento entre o aluno, o personal e uma segunda pessoa. Porque a gente tem que pensar os 2 alunos aqui, então aqui no meio vai ter alguém. Afinal de contas, o personal também precisa ter um determinado distanciamento, né, de 1,5 m, 2 metros do seu próprio cliente. Né? A gente, como personal, às vezes pode se sentir um pouco incomodado, e isso é completamente normal, porque você quer, às vezes, tocar para corrigir. Né? É nosso, isso é completamente normal. A gente sempre foi orientado dessa maneira. Porém, a gente precisa realmente ter esse distanciamento
do nosso aluno. E aí o personal, por exemplo, o cara vai emendar 2, 3 aulas em seguida. Tudo bem, o cara fica por ali. O cara terminou a aula com o aluno dele, o cara vai para a recepção ou vai fora da academia, depois retorna, vai e volta, vai e volta. E aí, por exemplo, alguns professores perguntaram, Felipe, mas eu posso treinar? Então, você pode. Em algumas unidades não foi colocado aquele, você tem o horário de X a X para você treinar, você não pode treinar e tudo mais. Dependendo do volume, você às vezes restringe os professores de treinar em um determinado horário. Sendo que, gente, é uma coisa que basta você ter um pouquinho de bom senso para você saber que, poxa, se eu olhei aqui no horizonte, eu estou vendo que eu estou com um volume muito grande de gente, não faz sentido eu treinar, né? Eu tirar o lugar de um cliente, e que poderia ser um cliente seu de personal, eu tirar o lugar de um cliente para eu estar treinando ali. Né? Tem muita questão do bom senso também. Interessante, interessantíssimo. Tem que ter essa questão do bom senso, porque o pessoal às vezes tá com a agenda cheia, né? A academia tá com a agenda cheia ali, os agendamentos que tá acontecendo na Life Fit Freguesia, né? Tá por agendamento. Sim. E aí, às vezes o cara tentou agendar, não conseguiu, porque às vezes tem algum personal ali que tá contando como um aluno. Então a gente tem que ter essa questão do bom senso. Interessante. E de hora em hora o pessoal da recepção dá uma fiscalizada, porque quando vai chegando 5 minutos para dar o horário, aí avisa o pessoal, vai dar 5 minutos, tudo mais, nananã. Porque se tiver com o volume cheio, já tiver gente esperando, para você não gerar fila lá fora, você já avisa todo mundo, e o pessoal vai sair, quando der o seu horário, o outro pessoal vai entrar. Porque tem que entrar, tem que ser medida a temperatura. Aí é aquela chatice de mede a temperatura, aí vai, o cara passa por lá, confirma a presença dele e volta. De uma forma ou de outra, vai gerar fila. Isso é completamente normal. Sendo que para a gente conseguir otimizar isso, o pessoal que já deu o horário poderia sair também. Interessante. Super simples, né? Bem interessante o método que vocês estão utilizando. Felipe, podemos abrir então para as perguntas do pessoal? Claro! Então vamos começar pela pergunta que eu prometi a ela. Vamos começar por ela. Sim. A Maria Lúcia pergunta: gostaria que vocês explicassem qual jogou para mim também, não foi só para você não. Vou jogar essa bomba para você também, cara. Otimizada quando os alunos não usam máscara durante o treino. Enquanto isso, pessoal, pode escrever na sua dúvida aí que a gente vai tentar responder, tá bom? Então, qual é a estratégia utilizada quando os alunos não utilizam máscaras durante o treino? Responde aí. Então, vamos lá. É um trabalho de eu vou falar a própria palavra da minha mãe. É um trabalho de formiguinha. Minha mãe fala desse jeito, bem calma assim. É um trabalho de formiguinha que você precisa fazer. Minha mãe também é professora, minha mãe é professora de geografia. E aí é um trabalho de formiguinha que você tem que fazer, de conscientização e tudo mais. Bem, eu tento pelo menos explicar com bom humor a importância desse negócio. Né? Você precisa... Não dá a Dal falando, vai pagar burp. Não, nem todo lugar as pessoas recebem punição com burp. Às vezes não funciona. Porque assim, a gente trata... A gente como professor, a gente trata o aluno como aluno. Sendo que quando você entra para a gestão, ou você às vezes está com uma carteira de personal, você começa a pensar no aluno como cliente. Então, como cliente, a abordagem precisa ser diferente de simplesmente você falar assim, cueca, bota a máscara aí. Tipo, sabe? É o tipo de coisa que você tem que realmente fazer. Eu fiz uma reunião com a equipe e falei assim, pessoal, a gente precisa fazer um trabalho de catequese praticamente. Devagar e sempre, explicar e tudo mais. E a gente tem que... Aí eu falei assim, se você aumentar o volume do treino desse cara, de máscara, esse cara vai querer tirar a máscara, vai botar a máscara aqui em cima para respirar. E aí de que adianta o cara tá com a máscara aqui, e aí baixar a máscara para respirar e sai 1 litro de gotícula pro equipamento, ou pro chão, ou para um outro colega. Então não faz muito sentido, né? É um trabalho que você tem que conscientizar e explicar a importância disso. Até pouco tempo, as pessoas chegavam em casa e não lavavam as mãos. Até pouco tempo, as pessoas não usavam álcool em gel na bolsa. Né? Até pouco tempo, as pessoas não se preocupavam em deixar o seu calçado do lado de fora ou a sua roupa que estava
contaminado da rua e colocar no cesto de roupa suja para lavar. Então a máscara é a mesma coisa, trabalho de formiguinha, não tem jeito. Não tem jeito, com certeza. Nosso tempo está avançado, deixa eu ver se a gente tem mais alguma Está mesmo. aqui. Depois da sua mãe, qual o período de limpeza a gente já respondeu? A pergunta foi respondida. Temos aqui. Eu acho que a Cris fez uma pergunta. Eu acho que a Cris fez uma pergunta antes sobre o jiu-jitsu. Então, aulas de luta, elas são proibidos o contato. O jiu-jitsu, por exemplo, infelizmente, não dá para você praticar sem ter contato. O boxe você consegue fazer de certa forma, o Muay Thai você consegue fazer de certa forma, Karatê, Taekwondo e tudo mais. Mas o judô, jiu-jitsu, não tem muito para onde fugir. Então você tem que... É uma aula que ela não está acontecendo nesse momento. E assim, até que seja liberado, eu acho que é uma aula que, inclusive, por exemplo, contato, não dá para você fazer luva no jiu-jitsu, no boxe, no Muay Thai e tudo mais. Ainda não dá. Contato, não. Agora, se não tiver contato, ok. Mas jiu-jitsu não faz muito sentido. Interessante. Então, respondido aí, Cris. Ó, Matheus Garcia falou assim, qual é, mestre Lobo? Abraço, monstrão. Grande. Ó, o Matheus aqui tá falando, por que o burp existe? Tem que acabar o burp. Ninguém gosta do burp. Só a gente gosta. Ninguém gosta, cara. Cara, ninguém entende que o burp não é tão difícil assim quanto se parece, cara. É tranquilo. Se soubesse o benefício que o burp traz pra gente. É, isso aí. Felipe, chegamos ao nosso final da nossa live. Eu te agradeço imensamente pela disponibilidade, por trazer todas essas informações sobre a questão de segurança. Tenho certeza que o pessoal adorou. Quem estava com receio de praticar musculação em academia, eu tenho a total certeza que está mais tranquilo. O pessoal que está treinando e também está meio receoso, também estará tranquilo depois de todas essas informações relevantes que você trouxe aqui para a gente. Eu gostaria que você deixasse suas últimas palavras, se você tiver alguma, seus contatos também, caso a galera tenha mais alguma dúvida para entrar em contato com você. Fica à vontade para falar suas últimas palavras aí, Felipe. Beleza, gente, ó, qualquer coisa tem o meu Instagram aqui, Lobo Felipe. Qualquer dúvida, qualquer coisa, meu Instagram é um canal de comunicação aberto, você pode me mandar um direct. Tem alguns outros links para o WhatsApp também, ali tem o Linktree também que você pode acessar na minha bio, para você saber, até sobre os produtos que eu tenho também. E não precisa ter medo da volta. O que você precisa ter é cuidado, acima de tudo, por favor. Vou continuar dizendo isso 500 vezes. Use a máscara o tempo todo, da hora que entrou na academia até a hora que você saiu, até a hora que você chegou em casa. Mantenha de máscara. É mais difícil agora essa primeira parte, a adaptação. Treinar de máscara não é uma coisa muito fácil, né? Mas é uma coisa que dá para você treinar. É possível. É só você tomar determinados cuidados, comprar uma máscara que seja confortável, que proteja nariz e boca e que não fique também atrapalhando tanto questão de orelha ou machucando um pouco mais. É só tentar achar uma máscara que fica mais confortável para você. Tem até alguns modelos esportivos, mas não deixe de usar a máscara, mas com certeza pode voltar a treinar sem dor de cabeça nenhuma. Legal. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. O pessoal está batendo bastante. Eu agradeço. Foi só uma informação válida. Te agradeço. Boa. Muito obrigado mesmo. A gente pode ir mais para frente fazer possíveis novas lives falando sobre outros pontos. Eu te agradeço. Com certeza você será nosso convidado especial aqui no meu perfil. Valeu, Felipe. Obrigado, irmão. Você, que eu vou falar um pouquinho com o pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, que live interessante nós tivemos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Antes de vocês irem embora, rapidinho, vou falar rapidamente sobre o que nós teremos aqui na semana que vem. Semana que vem teremos a presença da Fátima Marques, uma psicóloga que faz parte do perfil de aconselhamento terapêutico chamado A Chave da Questão. E o tema que nós falaremos aqui na semana que vem é atividade física e emagrecimento. O que a sua mente tem a ver com isso? Será que a sua mente influencia diretamente no emagrecimento? Essa resposta você vai descobrir na semana que vem
num pequeno ajuste de dia, tá? Nós faremos na quarta-feira, não será na quinta-feira, tá bom? Mas o horário é o mesmo, às 20 horas, né? Às 8 da noite, aqui no meu perfil, tá? Então, espero você. Nosso encontro está marcado. Convide seus amigos, tá? Vai ser muito interessante essa live. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vocês são muito importantes aqui. Vocês fazem essa live acontecer. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá bom? Então, nosso encontro está marcado aqui na quarta-feira, daqui a 6 dias. Quarta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, aqui no meu perfil. Muito obrigado.